dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Espero que todos estejam bem. Que privilégio logo pela manhã podermos abrir a palavra de Deus, dar a nossa atenção a ela e extrair lições significativas, importantes, que proporcionam mudança na nossa vida e na nossa conduta. Eu quero orar com você para que nós possamos começar. Nós vamos continuar o nosso estudo em Tiago. Nós vamos ter a aula 14 aí da revista, se você puder abrir já, você que tem a revista. E nós vamos ler Tiago capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Mas antes eu quero orar com você. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor deixou a sua revelação a nós, que é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é cortante e desafia a nossa alma e junto com a ação do teu Espírito proporciona transformação em nós. Que seja assim essa manhã e que possamos, ó Deus, obedecer às lições que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Tiago capítulo 5, de 1 a 6. Diz assim o texto da palavra: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O texto de Tiago, capítulo 5, vai falar sobre riqueza, sobre ricos gananciosos. E é interessante que a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Tem alguns números aqui, especificamente sobre dinheiro, fala 125 vezes. Sobre ouro, que é riqueza também, 466 vezes. E sobre prata, 296 vezes. Interessante dizer que a Bíblia fala a respeito do dinheiro e que o dinheiro é neutro. Mas a forma como nós nos relacionamos com ele vai definir se ele é bênção ou maldição na nossa vida. Provérbios capítulo 10, verso 22 fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então ter dinheiro não é pecado. Ter riquezas não é pecado. Amar ao dinheiro, aí sim, amar ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males. O dinheiro ele pode ser o maior ídolo para substituir Deus, para ser colocado no lugar de Deus, para ocupar o nosso coração. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. E Mamon escraviza muita gente, irmãos. Porque se você serve ao dinheiro, isso é Mamon. É um Deus. Agora, se o dinheiro te serve, aí sim, é apenas dinheiro. E é interessante frisar e mencionar que não são apenas ricos que se tornam escravos do dinheiro. O dinheiro pode mandar em ricos e pode mandar em pobres também. Então é bom identificar que o problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro ter você. Devemos, na verdade, usar o dinheiro e amar as pessoas. E ter o cuidado de não cair no erro de amar o dinheiro e usar as pessoas. Cuidado, nós temos que usar o dinheiro e amar as pessoas.
e não usar as pessoas para ganhar dinheiro e automaticamente amar o dinheiro. Esse texto é muito atual, né? Parece que Tiago está escrevendo para nós que estamos no Brasil aqui. E a gente percebe na nossa realidade de país, realidade econômica brasileira, que o dinheiro ele domina em todos os poderes. Sempre por trás tem interesses financeiros. Se nós formos ver ali o executivo, que é o palácio do governo, o dinheiro domina. Se formos ver a casa da lei, que é o legislativo, leis são definidas com fundos, com interesses financeiros. Se formos ver o poder judiciário, os que julgam, fatalmente decisões judiciárias têm cunho e têm alguns interesses financeiros. Então parece que Tiago escreveu para a gente, para o Brasil, para hoje, para 2020. E precisamos pontuar primeiramente que não é pecado, não há pecado em ser rico. Na casa do justo há prosperidade e riqueza, irmãos. Tantos exemplos bíblicos de pessoas prósperas: Abraão, Jacó, Jó. A Bíblia fala que Jó tinha fama de riqueza. Salomão e tantos outros exemplos. O que a Bíblia condena é colocar o coração na riqueza e adquirir essas riquezas de maneira ilícita. E gastar essas riquezas também de maneira ilícita. Interessante. Colocar o coração na riqueza, adquirir essa riqueza de maneira ilícita e gastar essa riqueza também de maneira ilícita. A Bíblia ela legisla não apenas sobre obter o dinheiro, mas sobre o gastar o dinheiro também. Adquirir e gastar de maneira digna. Uma pergunta que nós fazemos aqui para o texto, quando o Tiago fala: atendei agora ricos. Que ricos? Quem são esses ricos aqui? E alguns capítulos anteriores nós podemos ter algumas dicas e algumas respostas. São ricos em geral. São provavelmente judeus proprietários de terra, onde os cristãos trabalhavam. Judeus ricos, proprietários de terra, em que os cristãos aqui eram funcionários deles. Veja Tiago capítulo 2, e eles também visitavam a igreja. Olha só, Tiago 2:2. Se, portanto, entrar na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, ou seja, ele está falando do contraste, que entram ricos na sinagoga. E o capítulo 2, verso 6 ainda vai falar: entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais. Nós vamos ver aqui também que os ricos levam os pobres para os tribunais. Ou seja, quem são os ricos aqui que Tiago fala? Ricos em geral, judeus que frequentavam, iam na igreja também, mas que eram proprietários de terra. E o verso 1 do capítulo 5, voltando lá, fala: atendei agora ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Irmãos, quem enriquece ilicitamente, a gente vai ver os motivos do enriquecimento dessas pessoas, vai chorar, vai lamentar quando vier o juízo de Deus. Interessante que essa palavra lamentar, ela traz um contexto e um significado no original de que é gemidos de um animal ferido. Lamento de aflição. Ricos que ganham dinheiro de maneira ilícita vão começar a gemer como um animal ferido. E fala: desventuras vão sobrevir sobre eles. Calamidades vão vir no juízo de Deus sobre essas pessoas que ganham dinheiro ilicitamente, sobre essas pessoas que enriquecem à custa de outras pessoas. Lembra o contexto literalmente de Nabucodonosor. Soberbo,
soberbo, enriquecendo à custa do povo, termina como um bicho, um animal, pastando literalmente. Está descrito em Daniel capítulo 4, verso 32 e 33. Nabucodonosor, gemendo como um animal, pastando por causa da soberba e da forma em que usou as pessoas para enriquecer. E o verso 2 e 3 desse mesmo capítulo 5 vai falar das fontes de riqueza do antigo Oriente Médio. Olha que interessante. As vossas riquezas estão corruptas. Então, riquezas corruptas. Primeira fonte de riqueza do antigo Oriente Médio era o cereal. Era o trigo armazenado. Vocês lembram da parábola do rico insensato em Lucas? Lucas capítulo 12, verso 20, fala: aumentar o meu celeiro para guardar o trigo. E a resposta lá foi o quê? Louco! Esta noite pedirão a sua alma. As riquezas corruptas apodrecendo enquanto o povo padece, tendo necessidade. Então, cereal, primeira fonte de riqueza do antigo Oriente Médio. 2, olha lá, roupagens, comidas de traça. As vestes eram moeda, tinham valor naquela época. Lembra o pecado de Acã, irmãos? O que Acã fez? Ele pecou, pegou a capa babilônica. E a parábola do rico e Lázaro, diz o texto que o rico se vestia esplendidamente. Então, cereal, roupas eram fontes de riqueza do Antigo Oriente Médio. E ele finaliza lá na terceira fonte de riqueza, que são o quê? O vosso ouro e a vossa prata. E ele fala algo interessante: gastos pela ferrugem. Ora, ouro e prata não enferrujam, mas vão perdendo o brilho original. Agora, quais são as fontes ilícitas da riqueza que Tiago fala aqui? Esses ricos gananciosos vão ser condenados por adquirirem riquezas ilicitamente. Legal, mas quais são essas fontes? O texto vai falar. Olha o verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Então, são pessoas que retêm aquilo que não lhes pertence. Não pagam os trabalhadores, não pagam os empregados. O empregador retém o salário deles. É interessante que Deuteronômio, se você puder voltar a sua Bíblia lá para Deuteronômio, capítulo 24, no versos 14 e 15, vão ter algum tipo de legislação, de regulamento sobre proteção aos fracos, aos mais simples. E olha que interessante, Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, está falando aqui do trabalhador, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Olha só, no seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, antigamente a paga era no dia. Você não podia atrasar o pagamento num dia. A pessoa trabalhava e recebia o pagamento. Irmãos, o crente ele tem que cumprir os compromissos financeiros que ele assume. Pagar as contas em dia. Pagar os empregados em dia. O crente não pode levar a fama de ser caloteiro. Assumir o compromisso, tem que honrar. Honrar o compromisso financeiro, custe o que custar. E Tiago ele fala algo muito interessante. Ele fala que o dinheiro tem uma voz. O dinheiro tem uma voz. E essa voz chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O próprio verso 4 lá. Os clamores penetram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Por quê? Não encontra justiça nos tribunais.
que é a segunda fonte ilícita de enriquecimento. Então, se a primeira fonte ilícita de enriquecimento é reter aquilo que não pertence, porque não paga direito, porque não paga no dia, porque atrasa o pagamento, porque paga menos do que a pessoa merece, a segunda é o controle das cortes, controle dos tribunais. Olha o versículo 6. Vocês têm descondenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Não há uma disputa, um julgamento justo nos tribunais. Quando os empregados aqui reivindicavam os seus direitos nas cortes de justiça, os ricos já tinham ido lá antes e subornado os juízes, negociando com eles a sentença. Engraçado, interessante, parece uma realidade bem contemporânea isso, né? Ricos comprando sentenças, subornando tribunais. Quantos escândalos vemos aí nos dias de hoje a respeito de que não há justiça nos tribunais, de que há favorecimento. Então eles enriqueciam porque controlavam as cortes. Além de ganhar de forma ilícita, o texto vai falar também como esses ricos gastavam a riqueza. Olha que coisa interessante, verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Acumulam de forma avarenta, juntando ferrugem, porque não dão conta. Qual é a ideia aqui de juntar ferrugem? É que fica lá guardado tanta quantidade por tanto tempo que não vai usar o dinheiro, não dá conta de usar, que chega até enferrujar. Pessoas essas que confiam na estabilidade da riqueza, na estabilidade do dinheiro, confiam na provisão e não no provedor. Irmãos, quando nós começamos a colocar a nossa confiança na provisão e não no provedor, a situação começa a ficar desastrosa. Paulo diz que o apóstolo Paulo fala que é tolice confiar na instabilidade da riqueza. E o Salmo de número 62, verso 10, eu quero ler com vocês esse Salmo 62, verso 10, diz, você pode abrir lá, Salmo 62, 10, diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponham nelas o coração. O que ele está dizendo aqui é: não confiem nas riquezas. Não coloquem o coração nisso. Se porventura vocês prosperarem, que não é errado, ganhar dinheiro é bom, ter dinheiro é bom, e se porventura vocês prosperarem, se relacionem com essa prosperidade, se relacionem com o dinheiro de forma que não coloquem o coração nisso. E o apóstolo Paulo ainda complementa dizendo que nós não vamos levar nada do que ganhamos aqui, assim como não trazemos nada para o mundo. Da forma que viemos, nós vamos. Então, como os ricos, eles gastam as riquezas, eles acumulam. Como os ricos que ganham ilicitamente gastam a riqueza, eles acumulam de forma avarenta. E um outro ponto interessante, eles mantêm os necessitados, os que precisam de recursos, longe dos benefícios das suas riquezas. Eu vou repetir. Eles mantêm os necessitados longe dos benefícios das suas riquezas. O verso 4, lá voltando para Tiago, diz o seguinte, do capítulo 5. Olha só.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos, tomando fraudulentamente do outro. Então mantém aquele que precisa daquela renda longe dos benefícios da riqueza, pagando mal, não valoriza a mão de obra. Irmãos, se algo que nós devemos fazer como cristãos é zelar pelo nosso nome de filho de Deus, de enviado do Senhor. Por quê? Porque pagando mal, tratando mal o funcionário, não valorizando a mão de obra da pessoa, nós estamos denegrindo o nome daquele que nós falamos que adoramos. É interessante que às vezes a mão de obra do próximo sempre nós desvalorizamos, mas a nossa mão de obra nós queremos sempre supervalorizar. O que a pessoa faz para você vale pouco, mas aquilo que você vai fazer pelo outro, eu estou falando em termos profissionais, em termos de relação de comércio, de negócio, aquilo que a pessoa faz por você, a gente coloca num patamar abaixo, mas aquilo que nós fazemos para o outro, a gente eleva e supervaloriza a mão de obra. Não podemos ser assim. Não podemos, porque daí nós mantemos os que precisam longe dos benefícios, dos recursos que elas precisam. E o verso 5 ainda fala: tendes vivido regaladamente. E regaladamente aqui no original ela traz o contexto de luxúria, de um conforto extravagante, um conforto desnecessário, fora de contexto. É uma vida desenfreada, sedenta por prazeres, regaladamente. Tomam um pouco dos outros e vivem desenfreadamente, enquanto os que trabalham para eles estão passando necessidade. É tipo de um pensamento assim: o que eu puder tirar dinheiro daqueles que prestam serviços para mim, eu tiro, porque daí sobra mais para mim viver regaladamente. Só que não consegue olhar com olhos para o outro, de ver, olha, tirei isso dele, mas isso está fazendo falta para ele. Enxuguei isso do outro, mas isso está fazendo falta para ele. Não. O importante para a mentalidade dessas pessoas é o que eu puder tirar delas, o que eu puder arrancar delas financeiramente, o que eu puder desvalorizar o serviço delas, sobra mais para mim viver num conforto extravagante. E eu quero falar para vocês, irmãos, que o projeto de Deus para a riqueza é que a pessoa prospere sim, honestamente, usufrua sim. Sim, temos que usufruir da riqueza, mas usufruir honestamente, com sabedoria e repartir generosamente. É ligado, é um elo. Prospere honestamente, usufrua com equilíbrio honestamente, mas reparta generosamente para que a riqueza seja distribuída e todos possam viver dignamente. É dessa maneira que Deus vê as riquezas. E para finalizar, Tiago vai fazer agora uma abordagem sobre o que acontece com as riquezas adquiridas ilicitamente. E o que acontece com as pessoas que enriqueceram ilicitamente. Meus irmãos, é muito grave. É muito sério. Veja só, a gente vai voltando, para os versículos, vai e volta, e a gente vai voltar no 2 agora. Olha só, o que acontece com a pessoa e com a riqueza que foram adquiridas de forma ilícita? O verso 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça.
O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Veja só, o que acontece? A riqueza vai ser combustível para a destruição da própria pessoa que acumulou de maneira desonesta. A riqueza que justamente ele pensou que seria sua segurança, será o combustível para a destruição. Muito interessante, muito séria e direta a palavra dita por Tiago. Combustível para a destruição. Além da riqueza servir como combustível da destruição da pessoa, o que acontece com a pessoa e com a riqueza? 2. Destruição do caráter. Será testemunho contra vós mesmos. Muito triste um cristão ter pessoas testemunhando contra ela na área financeira. Sabe? É muito triste. Pega mal. É um exemplo ruim para um servo de Deus, um filho de Deus, que leva o nome de Deus, ter testemunhas contra ela. Aquela pessoa me deve. Olha, aquela pessoa não paga direito. Olha, aquela pessoa não valoriza o trabalho dos outros. Olha, aquela pessoa é egoísta, acumula só para si. Tem tanto que os celeiros apodrecem, a roupa a traça come, o ouro e a prata enferrujam e não compartilham. É muito triste a destruição do caráter. Provérbios 22:1 fala que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado vale mais que a prata e o ouro. Provérbios de Salomão, sabia o que estava falando. Ele diz, ser estimado, ter um caráter irrepreensível, as pessoas olharam e falaram, olha, aquela pessoa é uma pessoa digna financeiramente, é uma pessoa que cumpre os compromissos, não deve nada para ninguém, não desvaloriza o serviço do outro, não tem preço que pague. E o ser estimado vale mais do que a prata e o ouro. Então, a pessoa que enriquece ilicitamente acaba tendo o caráter comprometido, infelizmente. E ele vai ter, no verso 1 fala lá, o inevitável julgamento de Deus. Meus irmãos, aí pega. Porque ainda que os tribunais dessa terra sejam corrompidos, e decidam sentença injustamente, tem um justo juiz. Tem um justo juiz que não se corrompe. Glória a Deus por isso. Esse juiz dá a sentença correta. E essas pessoas que enriqueceram a custas de outras, de forma ilícita, vão ter um dia o julgamento com o justo juiz. E o capítulo 5, verso 9 fala que o juiz está às portas. Está às portas para julgar. Vai ter a hora que elas vão vir e vão ser julgadas por um juiz que não se corrompe. E nesse julgamento vão ter 3 testemunhas, que o versículo 4 fala. As próprias riquezas, o salário dos trabalhadores e os trabalhadores vão ser testemunhas contra essas pessoas que enriqueceram à custa de outros. E o versículo 5, para a gente finalizar, e eu vou deixar algumas perguntas com você, para vocês, fala, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. E agora sim, eu quero pegar esse final, essa parte B. Tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Tiago traz pra gente uma linguagem de cevar o animal. Engordar o animal para o dia da matança. Sabe, no interior, quando você ceva o porco, engorda ele
para matar ele no fim do ano, na festa de fim de ano, ou na festa da virada de ano. É justamente essa linguagem de Tiago quanto aos ricos, egoístas que enriquecem ilicitamente. Eles estão engordando para o dia da matança. Compara os banquetes dos ricos que prosperam ilicitamente, como eles se alimentando para ir ao matadouro. Que interessante. Riquezas mal empregadas revelam uma perda preciosa de oportunidade para abençoar outros. Irmãos, dinheiro é coisa séria. Por isso que a Bíblia fala muito sobre isso. Lidar com o dinheiro é coisa muito séria. A forma como nós nos relacionamos com o dinheiro precisa estar no altar de Deus e dia a dia nós clamarmos as misericórdias, a sabedoria, a presença do Senhor para lidarmos com o dinheiro. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês. A primeira é o seguinte: o que o dinheiro vai testemunhar a nosso respeito no dia do juízo? O dinheiro tem uma voz. O que o dinheiro vai testemunhar? O dinheiro é seu dono ou seu servo? O dinheiro manda em você ou você manda no dinheiro? O dinheiro te possui ou você possui o dinheiro? Você é honesto no trato com o dinheiro? Tem alguma coisa nas suas mãos que não lhe pertence? Devolva. Hoje é o dia. Reveja se tem algo que você tem ou que está nas tuas mãos que não lhe pertence. E você é um bom mordomo do que Deus lhe confiou, repartindo e não apenas retendo. A conversão, ela passa pela mente, ela passa pelo coração, ela passa pelo bolso. Ela é integral na nossa vida. Não podemos verbalizar que o Senhor é o nosso Deus e que Ele está no trono se o dinheiro fala mais alto que Ele. O dinheiro tem que ser escravo da vontade de Deus. Eu queria que você avaliasse a sua vida no mundo capitalista que vivemos, num mundo onde o dinheiro dita as regras. Eu queria que você avaliasse a sua vida para poder avaliar se é Deus que dita as regras da sua vida ou o dinheiro ainda fala alto. Vamos orar para encerrar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Uma palavra direta para nós. Uma palavra que nos faz refletir a respeito da forma como lidamos com os nossos bens. Pai, nós queremos administrar dinheiro. Nós queremos administrar as riquezas que passam em nossas mãos de acordo com o pensamento do Senhor. Prosperando honestamente, usufruindo honestamente e repartindo com os outros, para que outros também tenham uma vida digna. Senhor, tire de nós todo egoísmo, toda ganância, e que nós possamos colocar as nossas vidas financeiras no altar do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.